Pessoal, sejam bem-vindos aí à nossa oitava aula de banco de dados, do conceito até a criação, tá? Na aula de hoje eu vou falar sobre diagrama composto, vou falar sobre a ferramenta chamada Draw.io, tá? Se você tiver alguma, eu coloquei no link da outra aula, mas se tiver alguma dúvida, você entra aqui no Google e coloca assim, Draw, D-R-W-M-I-O, né? E ele vai te dar esse primeiro link aqui, ó, Diagramas Net e o Draw.io, que vai cair nessa página aqui. Então na primeira página, se tiver em inglês aparecer, é só você vir no Google aqui tradutor e pedir para ele para colocar em português, mas ele já identifica e coloca o português para você. Então ele tem algumas opções para você salvar esse diagrama que você vai criar. Você pode salvar no Google Drive, no OneDrive, no seu equipamento, no Dropbox, do GitHub e no GitLab, né? GitHub e no GitLab. Então vamos colocar aqui para salvar no nosso equipamento, beleza? E criar novo diagrama. Ele te dá um monte de exemplo pronto de diagrama, inclusive aqueles de banco de dados, tá? Só que como nós vamos fazer o nosso do zero, sempre você vai pesquisar aqui por diagrama em branco, tá? Já vai dar o diagrama em branco e você dá um criar. Ele vai perguntar onde você quer salvar na sua máquina, você vai salvar, eu vou colocar aqui como exemplo e vou salvar esse diagrama. Ele está salvando, apesar de ser online, ele está salvando na minha máquina, tá? Deixa eu abrir aqui a lupa para mostrar para vocês, para não ficar muito pequeno para vocês poderem utilizar. Então aqui do lado esquerdo da tela você tem algumas simbologias, né? Que a gente pode utilizar essas simbologias para criar o nosso diagrama. Mas se eu quiser alguma coisa específica, então eu posso aqui vir em diversos, ó, e ele tem outras simbologias a qual você pode utilizar. Então ele tem diversos, ó, tá vendo? Avançado. Você vai abrindo aqui as abas, ele vai dando outros símbolos para outros tipos de diagrama. Então ele não trabalha só com banco de dados, ele trabalha com uma série de diagramas diferentes, tá? Então assim, diagrama de rede, diagrama UML, modelo entidade de relacionamento, ele tem aí diversas formas de você conseguir trabalhar, tá? Então aqui, se eu for salvar, eu posso tanto exportar, ó, ficheiro, né? Eu posso tanto exportar ele para um PNG, um JPEG, uma imagem, então você vai fazer um trabalho, uma documentação, você pode exportar e colocar lá. Ou você pode salvar, simplesmente salvar ele, cadê? Deixa eu ver aqui o guardar, né? Que na verdade está em português de Portugal. Você pode salvar na extensão XML para depois importar ele de novo e continuar a edição. Então você pode, se não terminou, salva como XML e depois pede para abrir. Você vai dar um abrir de, né? E aí ele coloca lá, coloca abrir de aparelho, ele pega esse diagrama e você continua editando, perfeito? Então ele tem essa área para edição aqui, então você pode mostrar esse tracejado na parte de trás, pode tirar, ó, tá vendo? Isso aqui é mais para você se organizar, na hora que você vai salvar ele não aparece, tá? Vou tirar para ficar melhor, para a gente poder observar, tá? Vou colocar um pouquinho aqui para cima, pronto. Se quiser colocar cor de fundo, se você quiser colocar sombra, ele tem algumas opções aqui, mas para o que nós vamos usar vai ser o básico do básico do básico, tá bom? Outra coisa, você jogou um símbolo aqui, você pode replicar esse símbolo, tá? Então você dá um Ctrl C, Ctrl V no seu teclado, ele replica o símbolo para você, perfeito? Para escrever dentro, dá 2 cliques e aí você escreve o que você quer aqui dentro. Bem simples, né? Então já tem uma ferramenta aí para você poder criar os seus diagramas. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou passar um estudo de caso para dar um exemplo de diagrama composto. Lembrando que ele não é ainda um diagrama entidade de relacionamento, porque ele não vai ter atributos. Ele vai ter somente as entidades e os seus relacionamentos. Beleza? Então, vamos começar aqui com o nosso primeiro exercício, onde eu tenho algumas situações aqui, eu preciso replicar isso em um diagrama, tá? Por enquanto, sem os atributos, sem chave primária, sem nada. Então ele fala o seguinte: uma rua possui várias pessoas. Então, uma rua possui N pessoas. Então vamos começar a desenhar aqui. Então, rua. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. A gente já sabe, vou pegar aqui o símbolo de relacionamento. Então, ó, vou colocar um pouquinho mais para o meio. Então, rua.
pessoa, né? E a gente precisa agora interligar e falar qual que é esse relacionamento. Então, espera que eu peguei o risco errado aqui. Deixa eu ver aqui. Peguei esse que já tem o label, né? Que a gente já consegue escrever dentro dele. Então, uma rua. Então, uma, né? Opa! Ele vem com um label, mas ele vem com texto também. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo editar só o label. Senão a gente puxa. Então, eu vou colocar aqui né? Ó, coloquei um ponto de exclamação. Então, e vou pegar aqui, lembrando que o risco você também pode fazer o Ctrl C, Ctrl V, né? Ou pegar de lá também, copiar como você achar melhor. Acabou mais complicando do que vamos fazer de novo aqui. Então vou colocar aqui né? Vamos pegar aqui, olha lá, já até colocou aqui. Vou pegar o label, colocar maiúsculo aqui o E, tá? Então nós temos uma relação de 1 para vários, beleza? Certo? Vamos tentar colocar aqui na risquinha, pronto. Deixa eu ligar aqui. E aí ele continua. Se nós pararmos aí, é um diagrama simples, mas ele é um diagrama composto, ele é o relacionamento entre duas ou mais entidades. Então vamos continuar lendo aqui, ó. Uma pessoa reside em uma casa. Então eu já tenho a pessoa, eu não preciso fazer de novo a pessoa. Então o que eu faço? Então pessoa, pode ser para cima ou para baixo, tá? Não tem problema, é você que vai determinar qual é a sequência. Pessoa, casa, né? Uma pessoa reside. Professor, eu preciso colocar aqui dentro? Não precisa, tá? Que nem possui. Poderia colocar aqui o possui sem maiores problemas. Opa, como aqui também, deixa eu ir no outro aqui, no reside, poderia colocar aqui reside. É importante colocar no começo para que você entenda o que você está montando, né? O tipo de diagrama que você está montando. Então aqui, ó, eu vou colocar, vamos lá, esse vem para cá e esse vem para cá. Então esse relacionamento ele é 1 para 1. Então eu vou clicar aqui no label, então eu vou colocar 1, né? E vamos pegar daqui para cá também para 1. Então fica aqui embaixo vem para o casa, né? Vamos puxar, vem aqui no label. Opa, ele gerou um texto que eu quero fazer em cima do label. 1. Então, relacionamento 1 para 1. E o texto continua, né? Uma casa faz parte de um município. Também é um relacionamento 1 para 1. Então, eu posso usar aqui para a esquerda, para a direita ou para baixo, né? Professor, posso usar aqui na lateral, por exemplo, uma casa... não, porque aqui o relacionamento fala sobre reside e aqui no texto a gente faz parte, então não tem como fazer, eu teria que fazer um outro, né? Mas aí eu posso fazer aqui do lado, então coloco aqui, ó, vem aqui, vamos colocar município, então uma casa faz parte de um município, então pego aqui, ó, puxo daqui para cá, né? Daqui para cá, e aí no label coloco a relação de 1, tá? Pronto. E aí um município. Vamos pegar aqui, mesmo esquema. Então, daqui uma casa faz parte de um município. Opa, gerou um texto aqui, eu quero fazer um label. Então eu venho aqui, clico em cima, uma casa, um município, tá? Continuando o texto, ele fala o seguinte: vários municípios fazem parte de uma cidade, aí a relação é de N para 1. Eu posso fazer essa relação aqui na lateral e eu posso fazer aqui em cima. Então vamos fazer aqui, ó, eu vou pegar, vamos lá. Opa, vamos pegar o do mesmo, né? Então, vai ficar muito pequeno, peraí, então vou puxar aqui para baixo. Então vou pegar uma relação, né?
Então, vou colocar aqui, faz parte. E aí, coloco aqui, é rua mesmo? Não, vários municípios fazem parte de uma cidade. Então aqui faz parte, né? Então, de uma cidade, né? Isso. Então vamos interligar aqui. Então vários, né? Aqui eu vou colocar N. Puxar aqui um pouquinho. Então vou colocar vários municípios ou N municípios fazem parte de uma cidade. Clico aqui no label, vou colocar pronto. E aí eu construí o meu diagrama composto. Então o diagrama composto ele mostra a relação entre duas ou mais entidades. Você vai ver que apesar da gente ter aqui a entidade rua, pessoa, casa, município e cidade, todas estão relacionadas. Porque se eu montasse um banco de dados que tivesse uma entidade isolada, tem algum erro na concepção. Então você já consegue visualmente, através do diagrama, identificar se existe algum erro na montagem do seu diagrama. Perfeito? No que vai ser o diagrama, o próximo diagrama vai ser um rascunho do que vai ser o banco de dados. É dele que a gente tira todas as dúvidas sobre o que vai ter ou o que não vai ter lá dentro do nosso banco. Perfeito? Caso você queira salvar, você pode vir aqui, ó, em ficheiro, né? E aí você dá um guardar aqui. Ele já salvou na tua máquina. Se você quiser exportar para a máquina, você dá um exportar, né? Exportar como JPEG. Ele vai salvar isso para sua máquina também, só que como imagem para você colocar dentro de um documento, dentro de uma planilha e assim por diante, tá? Então nós fizemos nosso primeiro exercício aí do que seria um diagrama composto. Na próxima aula a gente vai trabalhar com os atributos. A gente vai fazer toda a parte de identificação de entidade, atributo, chave primária e desenho de transformação disso em um diagrama. Perfeito? Aí já começa a ficar com cara de rascunho de banco de dados. Beleza? Então, se você gostou, deixa o seu like, assina o canal, ative o sininho para as notificações e aguardo você aí na próxima aula, tá bom? Até a próxima, se Deus quiser.